Mateus capítulo 28, verso 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor dirigiu as mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amém? Levante a sua mão, a Bíblia, para o céu e diga: meu Deus. Mais forte, diga: meu Deus. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Diga: fala, Senhor. Mais forte, diga: fala, Senhor, através da sua palavra. Podeis vos assentar, meus irmãos, mas assenta batendo palma e dando glórias a Jesus aí bem forte. Para Jesus, bata palmas e dá glória a Deus, igreja. Amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto conhecido, é um texto que todos vocês sabem de cor e salteado. Eu até diria que a crucificação de Jesus é um texto que, se não todos ou não sabem, mas deveriam todos os cristãos saber, até porque foi a crucificação de Cristo quem nos deu o privilégio de poder adorá-lo para sempre aqui na terra e nos preparar para aquele grande dia em que ele virá para nos buscar. A Bíblia, ela, na estada de Jesus aqui, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele revelou para os seus discípulos sobre a sua morte, sobre a tua ressurreição também. O profeta Isaías também já havia ministrado sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E quando Jesus iniciou o seu ministério, ele fez grandes milagres, ele fez grandes feitos, e as pessoas que estavam ao seu lado, os seus discípulos, dia após dia se maravilhavam. Os seus discípulos, dia após dia, ficavam ainda mais satisfeitos com aquilo pela qual Jesus estava fazendo. Mas vai acontecer que o sistema religioso da época vai ir contra aquilo que Jesus fazia e pregava. Eles vão acusar Jesus que ele estava blasfemando contra Deus, e ele também estava infringindo as regras, as leis dadas por Deus a Moisés. Eles não entendem o propósito de Jesus, até porque Jesus, ele confrontava todo o sistema religioso, e ele mostrava que o principal, o essencial é se submeter à vontade de Deus. Ele estava ali apresentando a todas aquelas pessoas que o reino dele, servia a ele, era mais importante que qualquer coisa. É normal saber ou perceber estas pessoas, muitos tirando proveitos próprios da própria comunidade judaica, os próprios sacerdotes envolvidos nos seus esquemas de corrupção, os próprios religiosos envolvidos em intenções escusas, ao ver Jesus esclarecendo tudo, ao ver Jesus revelando
todas as coisas para o povo. Ao ver Jesus esclarecendo todas as pessoas, ele subentende-se que ou nós tiramos ele do nosso caminho, ou ele vai destruir tudo aquilo que nós estamos fazendo. E de fato, a Bíblia ela é clara em dizer que para isso o Filho do Homem se manifestou. Para quê? Desfazer as obras do diabo. Para isso ele se manifestou. Então é normal as pessoas serem tentadas e pressionadas a não confiar, a não meditar, a não estudar a verdade bíblica. As pessoas, em especial, muitos dos cristãos, eles não meditam na palavra de Deus, eles dão sono, eles não conseguem ler um trecho da Bíblia, um capítulo por dia, fica meses sem estudar a palavra de Deus. Por quê? É uma pressão que o adversário faz. A Bíblia diz, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, no verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, porém, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está se manifestando, ele está desconstruindo, ele está desmanchando, desfazendo toda a corrupção que existia no sistema religioso. Agora que ele está desfazendo, eles vão estrategiar. É necessário arrancar Jesus do nosso caminho, é necessário tirar Jesus, porque ele vai atrapalhar tudo. E aconteceu o que aconteceu. Eles levaram ele, o condenaram injustamente, fizeram ele pagar com a vida morte de cruz. Ele foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Zombaram do nosso Jesus, eles deram vinagre para o nosso Jesus. Quando ele estava na cruz, eles cuspiram no rosto do nosso Jesus, eles chicotearam o nosso Jesus, eles fizeram Jesus um homem inocente, carregar uma cruz pesada, carregar um madeiro pesado. E o que eles não contavam, o que eles não sabiam, é que tudo isso fazia parte de um plano, tudo isso fazia parte de um propósito, tudo isso fazia parte daquilo que já havia sido determinado para que a humanidade fosse livre, fosse liberta dos pecados que os oprimia. E aconteceu, ele foi crucificado. As pessoas, os seus discípulos, estão desolados diante da cruz. Os seus discípulos estão entristecidos diante da cruz. As pessoas estão chorosas diante da cruz, porque elas depositaram toda a confiança em Jesus. Elas sempre iam até Jesus, porque quando as pessoas tinham fome, ele multiplicava pão e peixe e ninguém morria de fome. As pessoas iam até Jesus, porque quando elas tinham enfermidades, ele liberava uma palavra e todas aquelas pessoas eram curadas. Agora, diante da cruz, aquelas pessoas, elas estão percebendo que a esperança que elas tinham depositada nele, lá vai-se embora, porque a esperança tinha morrido. Jesus, como sendo a esperança, foi crucificado. Aquelas mãos que curou a tantos, agora foi pregada na cruz do Calvário. Aquelas mãos que tocou em tantos enfermos, agora está pregada no madeiro. Isso foi na sexta-feira. O sábado foi um sábado de comoção para todos os discípulos. Os discípulos estão entristecidos. Eles ficaram se perguntando como é que tudo isso aconteceu, como é que todas essas coisas vieram a acontecer. Pedro vai ficar ainda mais triste, porque além de ter negado, viu ele sendo crucificado.
machucado, os discípulos estão desesperados, o coração está machucado, o coração está entristecido. Mas no domingo pela manhã, duas Marias, uma Maria é aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, e ela foi perdoada. Ela junto com uma outra Maria, elas decidem: vamos lá no sepulcro, vamos lá onde o corpo dele está, vamos embalsamar o corpo dele, vamos vê-lo pela última vez, vamos olhar com o nosso olhar quente para aquele corpo que nos perdoou, que curou tanta gente, que perdoou tantos pecados. Elas estão indo para aquele local e elas agora estão indo fazer o que nós deveríamos fazer constantemente, que é um dos princípios do Evangelho. Nós precisamos ir dar e receber, é uma consequência do meu exercício de servir. Elas vão lá agora para dar a ele o embalsamento do seu corpo. Elas não tinham esperança de chegar lá e visualizar uma ação miraculosa. Não, elas lá vão entristecidas, elas lá vão chorosas, elas lá vão decepcionadas, mas elas estão indo para os pés de Jesus. E ao chegar lá no sepulcro, elas têm uma grata surpresa. Um anjo desceu, versículo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Um anjo desceu, houve um grande terremoto e a pedra do sepulcro foi removida. Quando nós lemos este texto, nós sempre temos a ideia de pensar que a pedra foi removida para que Jesus saísse lá de dentro, como se ele fosse incapaz de derrubar aquela pedra e sair para fora, como se ele fosse incapaz de arrancar aquela pedra do caminho e vir de encontro às pessoas e aos seus discípulos. Mas eu quero esclarecer para você: a pedra não foi removida para que Jesus saísse de dentro do sepulcro, até porque quando o anjo apareceu às mulheres, ele disse às mulheres: o que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ou seja, quando o anjo chegou e removeu a pedra, Jesus já não estava no sepulcro. Então, pastor, por que é que esta pedra vai ser removida? A pedra precisa ser removida porque eu e você temos dificuldade de crer sem ver. A pedra está sendo removida para que as mulheres entrassem no sepulcro e pudessem atestar o que? Sabe aquela promessa, aquela profecia de Isaías, que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Sabe aquelas vezes que ele falou que morreria, mas ele ressuscitaria? Pois é, entrem aqui no sepulcro, veja, aquela profecia, ela já foi cumprida, porque ele não mais está aqui, ele já ressuscitou. Levanta a mão direita para o céu. Esse negócio de remover pedra não é para Jesus fazer milagre. Não se iluda imaginando que tem alguma coisa na sua frente impedindo que ele faça alguma coisa. Não tem esse pensamento que tem alguma coisa travando para que ele faça milagre. A pedra tem que ser removida para que você creia que tudo que ele te falou vai se tornar realidade. Os seus olhos verão aquilo que Deus tem reservado para você. Quando Daniel ele estava na cova dos leões, quando Daniel ele estava preso, quando Daniel ele foi, pelo simples fato de decidir não mudar o seu costume, ele decide: eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo ao meu Deus da forma que eu sirvo. Ah, Daniel, vão te lançar na cova. Podem, não tem problema, vou continuar servindo a Deus. Lembra? Daniel foi pego, e quando ele foi pego, foi lançado lá dentro da cova. O que
puseram na cova uma pedra. E por que colocaram uma pedra? Para que Daniel não fugisse. E quando a pedra foi removida, o milagre já havia acontecido. A pedra só foi removida para que quem estava do lado de fora pudesse perceber o milagre que Deus fez do lado de dentro, aleluia, da cova. A pedra é removida para aquelas pessoas enxergarem o que Deus estava fazendo. Levanta a mão direita para o céu, as duas, porque eu estou recebendo a autorização de Deus para liberar uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. E lá manda lá manacalabaia. E quem quiser ir recebendo, é só ir dando glória para receber. A pedra que te impedia de visualizar, a pedra que te impedia de crer, a pedra que te impedia de ter a certeza que Ele está no controle. Hoje Deus está removendo a pedra e se prepara. Um novo tempo seus olhos verão, um novo tempo a tua família viverá. A pedra está sendo removida e Ele está falando: veja, você não viu, mas enquanto você estava clamando, eu estava operando o milagre do lado de dentro para você receber a vitória. Algo interessante: a pedra é removida para que as mulheres vejam o que Ele fez. A pedra é removida para que elas creem e elas saem dali testemunhando e testificando: estivemos lá. Tiveram? E o que vocês viram? A promessa se cumpriu. Jesus está vivo. E agora que elas viram Jesus vivo, é algo interessante, porque uma pecadora que foi perdoada e uma mulher, o contexto da época não dava voz às mulheres. O contexto da época menosprezava, discriminava. Não era responsabilidade delas irem ali no sepulcro embalsamar o corpo. O líder da igreja deveria ir lá, Pedro, mas ele havia negado Jesus. Os outros discípulos deveriam ir lá, mas nenhum deles foram. Ora, ele foi morto, sepultado. Passou o sábado inteiro, não apareceram. No domingo, as mulheres. Quem vai? Aquela que foi perdoada. Quem aparece? Aquela que está com o desejo de fato de servir ao mestre. Eu aprendo que na hora em que você entender que o evangelho não é apenas para você receber, quando você aprender que você deve servir a Jesus, independente de qualquer coisa, você vai visualizar que é possível, mesmo quando a morte chegar, mesmo quando seus olhos verem Jesus sepultado, se você vem a Ele para servir, o anjo remove a pedra e ele permite você visualizar que Ele está trabalhando em seu favor, que Ele está trabalhando por sua casa, que Ele está trabalhando por sua família. O nosso problema é que nós deixamos de servi-lo. O nosso problema é que nós não aprendemos como devemos de fato servir a Jesus. Nós queremos servir a instituição, nós queremos servir apenas ao pastor da igreja, nós queremos servir apenas por status, queremos servir talvez apenas por uma mera casualidade, queremos servir talvez apenas por um mero interesse de alcançar algo. Essas mulheres, quando estão indo ao sepulcro, elas não têm nenhum interesse, até porque no coração o objetivo delas era: vou embalsamar o corpo, já morreu.
eu preciso reverenciá-lo pela última vez, eu preciso adorá-lo pela última vez. Elas não estavam indo atrás do mestre a fim de receber absolutamente nada. Na verdade, o objetivo maior, ou o objetivo principal da ida delas até o corpo de Jesus era: vou me despedir, vou vê-lo pela última vez, vou contemplá-lo pela última vez. Só que ninguém que procura Jesus para adorá-lo, ninguém que procura Jesus para servi-lo, ninguém que procura Jesus para reverenciá-lo vai embora da presença dele sem contemplar o que ele é capaz de fazer. Eu vou repetir para ver se você entende. Ninguém que procura Jesus para adorá-lo é despedido sem receber aquilo que ele tem para entregar para a sua vida. E se hoje você veio aqui só para adorá-lo, se prepare, meu irmão, você vai sair daqui com o toque dele, com aquilo que você precisa. Quem pode dar glória a Deus aí por esta palavra? Eu preciso servi-lo, eu preciso ir de encontro onde ele está, eu que preciso dele, não é ele que precisa de mim, é eu que tenho necessidade dele. Eu preciso ter este sentimento. Nós, como igreja, precisamos entender isso, pastor. Mas como eu faço para entender isto? Simples. Como eu faço para ir até ele? Simples. Sirva alguém. Ele envia pessoas ao seu lado o tempo todo para ver se você remove a pedra. Quer ver? Quando ele coloca alguém com fome no seu caminho, é ele dizendo: remova a pedra e abençoa, para você ver o que eu vou fazer na sua vida. Quando ele coloca um necessitado para bater na sua porta, é ele dizendo: remova a pedra e abençoa, que você vai ver o que eu posso realizar se você decidir de fato me servir onde você estiver. Servir sem interesse, servir a ele apenas para cumprir o propósito. Eu tenho uma responsabilidade de servi-lo. E eu encerro dizendo algo para você: a gratidão dessas mulheres me constrange, porque elas decidiram, elas que não tinham voz, elas que não tinham notoriedade, elas que não eram nem sequer contadas, elas que não eram respeitadas, elas que não eram vistas, elas vão agora lá no túmulo, oh glória, embalsamar o corpo. Todo mundo imaginava, um dos discípulos aparecerão, não apareceram. Todo mundo imaginava, um dos discípulos, ou o mais chegado, João, que deitou no colo dele, virá, não veio. Quem foi? Aquela que havia sido perdoada por ele. Quem entende o valor de ser perdoado reconhece o quanto ele deve servir. Quem reconhece que a cruz de Cristo perdoou, irmão, é gostoso ver crente que entendeu que foi perdoado. Ele não está importando com absolutamente nada. Ele não quer saber se o som está ruim ou se está bom. Ele não quer saber se a cadeira é confortável ou desconfortável. Presta atenção no crente que ele entendeu que é perdoado. Ele entra no templo para adorar e ele se prostra diante de Cristo dizendo: Senhor, não quero saber de nada, eu vim adorar o Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou, o Senhor me salvou, o Senhor morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Perdoado. Quem foi perdoado? Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem já foi perdoado por Jesus aqui? Quem se sente perdoado, levanta a mão e dá glória a Deus. Mais alto que você já deu. Perdoado por ele, perdoado pela cruz. Nós que somos servos de Deus, servimos a ele, não é porque nós recebemos uma oportunidade institucional. Nós que servimos a Deus, servimos a Cristo,
Eu já falei isso algumas vezes para alguns amigos meus. É difícil, é complicado você não crer no poder desse Deus. É difícil não se constranger com o que ele fez na cruz do Calvário por nós. É difícil não servi-lo quando nós compreendemos o que ele fez pela igreja na cruz. E quando nós entendemos, amados, o que ele fez, é algo extraordinário. Aleluia! A gente decide. O mundo diz que a gente é louco, o mundo diz que a gente é desequilibrado, mas quando a gente entende o que ele fez, a gente aceita, a gente decide perder a nossa vida aqui, porque a gente sabe, eu vou perder a vida aqui, mas eu achá-la ainda no paraíso, porque ele morreu, ressuscitou, foi ao céu e prometeu: eu voltarei para buscar a minha igreja. Quem pode aplaudir esse Deus? Aplauda ele de verdade. Abra sua boca dando glória para Jesus aí, igreja. Elas decidem em servi-lo. E a decisão de encontrar Jesus, mesmo estando morto, faz com que a pedra seja removida pelo anjo. Não para que Jesus saia, mas para que elas entrem e vejam o que ele fez lá dentro. E quando elas olham lá dentro, aleluia, o que elas percebem? Elas atestam que as palavras do anjo são verdadeiras. Quais palavras? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A única coisa que Deus quer que você faça hoje: saia daqui, remova a pedra, irmão. Remova a pedra que te impede de crer. Remova a pedra que te impede de perdoar. Remova a pedra que suja o seu coração. Remova a pedra que tapa os seus ouvidos para aquilo que Deus falou. Remova a pedra que faz você ter uma divisão, uma barreira entre você e Deus, entre você e a tua família. Remova a pedra que te impede de reconhecer o sacrifício que ele fez no Calvário para você. Pastor, mas eu estou caminhando, os meus pés estão doendo. Não pare, continue. Remova a pedra e creia que ele vai caminhar com você. Pastor, eu estou caminhando, mas está no deserto, eu estou com sede, não tem água. Não pare, remova a pedra e crê, ele vai fazer um oásis aparecer para mim aqui nesse deserto. Alguém está aguardando que você não desista, e lá no final tem uma vitória aguardando pela sua vida. Remova a pedra, continue crendo. Remova a pedra, continue acreditando. Pode aplaudir a ele forte, pode celebrar a ele forte, porque ele quer que você veja o milagre sobre a tua vida. Eu só preciso remover a pedra. A pedra me impede de ver. E eu reconheço, algumas pedras não é possível que nós removamos. Algumas pedras nós precisaremos de ajuda para que elas sejam tiradas. Pastor, e como é que eu faço quando eu estiver diante de uma pedra desse nível, deste porte? Simples. Você precisa ir aonde Jesus está. A pedra do sepulcro não poderia ser removida por nenhum discípulo, porque um crime seria instaurado. A pedra não poderia ser removida por nenhum discípulo, porque eles jamais poderiam fazer isso. A lei não permitia. Mas só que aquelas mulheres creram. Vamos lá. E quando elas chegam, aquilo que elas não podem fazer, um anjo desce, causa um terremoto e remove as pedras para que elas vejam aquilo que elas precisavam visualizar. Oh, glória a Deus! Você só precisa arrancar de diante de você o preconceito ou aquilo que te impede de crer que Jesus pode mudar a sua história. Você só precisa arrancar aquela barreira
que não deixa você acreditar. Você já não foi no médico? O médico já falou que não tem cura. Você já não foi no advogado? Ele já não disse que é causa perdida. É a hora de você remover essa pedra e dizer: Senhor, eu agora estou colocando nas tuas mãos, eu agora estou colocando no seu altar, eu agora estou colocando aos seus pés, eu agora estou colocando diante de ti, porque eu creio, o Senhor me fará ver algo novo, o Senhor me fará viver coisas maiores. Aleluia. Fica de pé você que crê nessa palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Levante a lamachanda, lamanacalabaia. As suas mãos, diga: meu Deus. Ficou frio, feio e fraco, diga mais forte: meu Deus. Eu creio que o Senhor, mais forte, o Senhor vai, diga mais forte, vai abrir os meus olhos. Eu viverei, diga: eu viverei algo novo. Diga: minha casa viverá algo novo, para o louvor da tua glória. Feche os teus olhos. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares maldar, em fervente oração tenho meu coração na presença de Deus derramar, mas só podes ouvir tu que estás a pedir. Quando tudo deixares maldar, você que sabe errar a voz e cante. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor deixares maldar. Mais uma vez, quando tudo erra a voz e cante. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar.